E aí galera, beleza? Vamos lá? Vamos comentar sobre o projetinho lá para vocês estudarem para a prova. Como é um projetinho curto, né, um projeto pequeno, o objetivo dele vai ser um projeto rápido, que dê para ser construído no menor tempo, né? Então, a ideia é esse sorteio DB aqui. Montei lá um passo a passo para vocês, de forma que o objetivo geral é construir essas duas janelas. No caso, eu já dei as duas janelas montadas, só importar e dar continuidade na parte da programação. Mas também a parte aqui do layout não tem nada de muito diferente, está bem simples. Eu procurei tentar usar essa ideia aqui para ficar igual a prova de Android, para vocês conseguirem fazer tudo tranquilamente numa classe só, para o projeto ficar rapidinho. Como tem duas janelas, então ficou uma classe visual aqui, uma segunda outra classe visual aqui. Então vamos lá fazer o desenvolvimento aí do projeto. Então, vamos lá, pessoal, abrir aqui o Eclipse. Vou começar um novo projeto aqui para mostrar para vocês ele desde o comecinho. File, New, Other, Java Project. Ele pede um nome, então eu vou chamar ele de sorteio web. Sorteio 2. Finish. Daí criou aqui, né, a pastinha do sorteio 2. Eu preciso criar aqui dentro um package. Então eu clico aqui em package ou botão direito, new package, que é mais rápido. Ele pergunta qual vai ser o nome do package. Eu não me chamo de Senai. E aqui dentro ele tem que ter uma primeira classe, né? Essa classe vai ser uma classe visual, né? Uma classe usando os componentes lá do Swing. Então eu clico aqui, né? Observa lá que o Senai está selecionado para construir lá dentro. Application Window. Qual o nome? Eu chamei de gerador de números. Gerador de números. Gerador de números. Daí logo ela é uma classe aqui visual. A gente pode, né, produzir o layout. Abrir o layout, né, tá em branco. O importante é ter o driver, né, para fazer a conexão com o banco de dados. Então, para mostrar para vocês aqui como é que faz a importação do driver. Primeiro eu criei uma pasta, né, para eu não usar um driver externo, esse é um driver que depois vai estar dentro do projeto. Então primeiro eu selecionei aqui sorteio 2, botão direito, new folder, para eu criar uma nova pasta. Chamei ela de lib. E para eu colocar aqui dentro o driver, eu venho aqui na pasta que passei para vocês que havia o driver, Ctrl C, volto aqui no Eclipse, Ctrl V, coloquei ela dentro da pasta. Para eu fazer esse driver aqui, participar desse projeto, eu ainda tenho que clicar aqui no sorteio, botão direito, propriedades, ou Alt Enter, Java Build Path, Libraries, add jar, sorteio 2, lib, né, a pastinha, escolhe ali o componente, ok. Agora vamos lá, falando aqui da parte visual do projeto, o número teoricamente gerado aqui, para eu poder mencioná-lo aqui. Tá? O número da rodada é automático, o número aqui também é automático, é gerado sozinho pelo computador. Já o nome fica a cargo ali de você selecionar a linha aqui do banco que você quer alterar e nessa janela fazer lá a inserção do nome do sujeito aí. Salvou, volta para essa tela e deixa esse nome salvo no banco. Essa parte aqui do projeto é para você definir o número máximo que o gerador vai gerar, né? Isso aqui foi em qual rodada, qual foi o valor, né, gerado e o ganhador. Setinhas aqui servem para você fazer a navegação, né, dos registros. Esse cara seleciona abrindo essa janela.
e o zerar reinicia todo o nosso projeto. Vamos dar uma olhadinha ali na parte de código, explicando para vocês como é que ela foi feita. Aqui já é o projeto pronto, tá? Eu vou fazer mais a parte do comentário. Já tem lá o lib importado, né, a classe para fazer a conexão. E a sorteio de números. Essa classe aqui, sim, é a classe que foi utilizada para fazer uma parte ali do nosso projeto. Algumas variáveis, né, foram criadas naquele negocinho que eu chamo de bolinha quadrada, né, para que elas fossem variáveis aqui de classe. E duas variáveis foram construídas aqui por mim. Uma variável do tipo connection, chamada conexão, que por sua vez vai ser ali o caminho da aplicação até o banco de dados, né, usando aquele driver, mais a classe driver manager. E o result set eu chamei de dados, ele vai ter o resultado do select, que a gente vai passar no banco de dados, para a gente ter os dados, né, que já foram produzidos anteriormente pelo gerar número. Beleza. Primeira coisa que eu fiz foi montar todo esse layout e pensar no gerar número. Como eu quis poder deixar dinâmico essa parte aqui da escolha do valor máximo, então eu criei uma caixa onde o usuário pode imputar o valor, mas esse valor aqui, se da última vez você entrou, sei lá, você mudou para 20, na hora que reabrir o projeto ele vai começar com 100, tá? Não está sendo armazenado no banco, em lugar nenhum. Então ele sempre vai recomeçar com 100, você pode mudar ele para 20, para 10, para o valor que você achar melhor. Essa parte aqui é apenas visual, né? O usuário não interage, ele apenas vai interagir aqui com o botão gerar número. E quando ele der 2 cliques no botão gerar número, o projeto vai começar fazendo inserção de dados no seu banco de dados. E para isso, né, ele vai precisar gerar sozinho, né, um número para que eu possa fazer o armazenamento dele lá. Então, para isso acontecer, eu criei uma variável do tipo inteira chamada máximo. Fiz aqui o caching, né, a conversão de inteiro para capturando o conteúdo lá da caixa de texto. Lembrando que a caixa de texto ela é string, né? Então eu capturo ela como string, converto ela para inteiro e armazeno o valor que tiver lá dentro aqui do máximo. Não tem nenhum tipo de tratamento, vai que o usuário coloca lá o texto e vai dar erro, tá? Tá sem tratamento. Depois eu criei um objeto, né, da classe random com o nome de R, tá? Essa classe random tem lá alguns métodos que são capazes de gerar números aleatórios. Para isso, então, eu criei uma variável do tipo inteira chamada valor e atribuí a ela, né? Valor recebeu o nosso objeto r.netsint, que é o método interno aí dessa classe, com o valor máximo aqui que estiver naquela caixa de texto aqui em cima. Então, esse comando aqui, né, vai gerar um número aleatório para a gente, cujo valor máximo é o que estiver lá naquela caixinha de texto. Assim que eu possuir esse valor, eu preparei aqui do tipo string uma variável chamada SQL, onde ela tem aqui o comando que eu vou querer que seja executado dentro do banco de dados. Insert into sorteio, é o nome do nosso banco, né? O atributo valor vai receber o valor que estiver armazenado nesta variável. Então, toda vez que você clicar no botão, vai gerar um novo número e esse número vai ser inserido dentro do banco de dados. Daí aqui dentro desse try catch, tem aqui o processo de inserção no banco, né? Primeiro eu crio essa variável do tipo prepare statement, que vai usar a variável conexão, né, que tem o caminho para o banco, passando aqui esse SQL aqui como parâmetro do prepare statement. Aqui eu mando executar esse statement, depois eu mando ele fechar. Na sequência eu mando o job pitch on pane, que é aquela caixinha visual, né, uma janelinha visual, mostrando, né, novo número gerado com sucesso e qual foi esse número. E aqui eu invoco dois métodos que eu já vou explicar, né. Próxima rodada,
e o selecionar dados. O objetivo do próxima rodada foi, toda vez que ele for executado, ele pega a última linha do banco de dados e coloca na tela, né, nessa região aqui, ó. Então ele é responsável por o valor aqui de qual rodada que está sendo atual e qual que é o valor, né, que foi sorteado nessa rodada. Se der algum erro, a gente pôs uma mensagem aqui de erro para facilitar nosso processo ali de debugagem do projeto, entender que ponto ele está parando. Beleza, eu vou dar um pulo ali no próxima rodada e selecionar dados e o conexão, para vocês entenderem como é que funcionou o início do projeto, para que esse botão gerar novo número pudesse funcionar, ele depende aqui de 3 métodos que eu coloquei no projeto. Os métodos foram criados aqui, né, entre a última chave, né, que era aquela que fecharia a classe, tá? Chave da classe, e essa chave aqui que é a chave do fim do nosso método inicialize. O primeiro método em si é o conectar banco. Então, public void, porque não retorna nada, conectar banco, não tem nenhum atributo, não preciso de passar nenhum parâmetro aqui para ele funcionar, apenas tenho que mandar conectar. Aquela variável conexão que foi criada lá em cima do tipo connection, ela recebe o driver manager get connection. E aqui no nosso caso, como nós estamos trabalhando com banco de dados em Java, em MySQL, a gente passa aqui jdbc, MySQL, localhost, está dizendo que o banco de dados está nesse computador e ele está instalado nessa porta. Então, esse serviço responde nessa porta. Barra o nome do banco de dados. Então, o nome do banco de dados, por sua vez, é o sorteio. Você não precisa produzir esse banco de dados em si, você fez apenas o import, né? Rodou o dump lá do banco. Aqui você passa o nome do usuário desse banco de dados e o nome da senha desse banco de dados, tá? Se por algum acaso, quando eu executar esse método, ocorrer algum erro, eu coloquei aqui no cat, erro conectar-se ao banco. Na sequência, eu criei um outro método, tá? Esse método termina aqui, ó. Acabou. Outro método. Esse método chama próxima rodada. Qual foi o objetivo dele? O objetivo inicial era, quando a janela fosse fechada, ele pudesse retornar o estado do programa exatamente na última situação, né? Na última posição em que o usuário gerou um número. Então, ele sempre vai parar lá no último valor, né? Caso exista esse valor, né? Então, public result set. Aqui seria para que ele me devolvesse um result set contendo tudo isso e eu pudesse montar isso numa outra parte. Mas aí eu acabei depois desistindo. Então, se você deixar result set aqui, ou se preferir já deixar o null, né? Deixar o void, você pode, né? Põe o void aqui e remove o return, tá? Ou, como está lá no passo a passo dessa forma, trabalha com ele desse sentido. Na sequência foi criada uma variável do tipo result, um objeto, uma variável, né? Do tipo result set, chamada resultado. E aí, como ela é interna a esse método, ela precisa ser inicializada. E ela foi inicializada com vazio. Na sequência, estabeleci aqui qual seria o comando de select necessário para trazer esses dados do banco. Então, select id, valor from sorteio. Ou seja, nosso banco de dados que se chama sorteio, ele possui uma tabela com o nome de sorteio e apenas 3 atributos. Um é o id, que é auto-incrementável, né, gera valores automáticos. O valor, que é do tipo inteiro, e um terceiro atributo que se chama ganhador, que é do tipo varchar lá de 25 posições. Então, nesse caso aqui, eu só quero o ID e o valor, porque, como eu havia dito, essa parte do projeto ele tende apenas a atualizar esse zerinho em azul e esse zero maior aqui em azul, tá? Além de buscar os dados no banco, ele insere aqui na tela. Então, a gente faz a mesma ideia, né? Cria uma variável chamada stmt do tipo prepare statement, né? Usa aquela conexão aqui, ó, para passar esse comando para dentro do banco de dados, passando essa instrução SQL.
E no caso aqui, pessoal, vai ter que ser um execute carry, porque agora é um select. E o select, por sua vez, ele devolve para mim, né, um objeto do tipo result set, que nada mais é do que uma visão ali, né, o conteúdo dos itens gerados por esse select. E pode ser o que? Aqui dentro pode vir nada, select de algo que uma tabela vazia, pode vir um select de apenas um dado, ou pode vir vários N linhas através desse select. Então, manda executar esse cara aqui, manda executar ele aqui de novo, não precisa desse cara, e o statement close, fecha. Assim que eu tenho já um resultado, né, do select, eu venho aqui e faço um teste dizendo assim, se resultado.last, né, se ele consegue ir para o final do resultado. O resultado nada mais é do que uma matriz com linhas e colunas, né, e aí ele começa com um cursorzinho apontando logo lá para o cabeçalho e eu tento verificar se ele consegue vir para a última linha. Se eu conseguir vir na última linha, significa, né, que eu tenho dados, né, pelo menos um ou muitos dados foram selecionados por esse comando. E aí, estando eu na última linha, significa que essa última linha foi o último dado que eu inseri. O centro do programa, esse lugar aqui, ó, é o LBL rodada atual e esse cara aqui é o LBL valor gerado, tá? Então, naquele ponto ali, o que acontece é o seguinte, deixa eu achar de novo, está lá no finalzinho, né? Voltei aqui para dentro do método próxima rodada. O LBL rodada atual, que é aquele primeiro azulzinho que está com zero pequenininho, eu defino, né, um texto para ele. E esse texto vai vir da variável resultado, pegando como string a coluna ID. Então, o que acontece? É como se fosse lá, aquele result set, é como se fosse um Excel. Ele tem aqui linhas e colunas. A coluna tem lá um identificador, vou pôr ele aqui na frente, ID, valor, que são o nome dos atributos lá do banco, e ganhador. E ele começa com tipo um cursor aqui. Cursor, vou inserir mais uma linha aqui, e um cursor aqui, tipo cursor. E aqui vem os dados, 1, 10, ABC, 2, 20, CBA. Então, quando eu faço esse comando aqui, ó, pessoal, LBL rodada setText, dizendo que eu vou mandar o valor para ele. Quando eu falo que é do resultado, getString ID, como aqui eu já havia passado o resultado.last, eu já mandei esse cursor sair daqui e ficar aqui, ó, na última linha. Na sequência, eu passei para ele pegar uma string da coluna ID. Então, agora, ele fez o cursor parar aqui, a coluna ID. Então, se você faz aqui o XY dele, ele parou exatamente nesse lugar aqui, capturando o valor 2. Então, o valor 2 será, teoricamente, né, setado aqui nesse ponto aqui do projeto. Ou seja, apareceu um 2 aqui, ó. Próxima linha, o LBL valor gerado, setText. Então, agora o valor vai ser definido aqui no valor gerado, que é esse cara maior, ó, o valor gerado. E agora, o valor poderia ter sido pego como string, né? Para que eu fiz isso. Desnecessário, não vou fazer nenhuma operação. Poderia simplesmente vir aqui e fazer um getString. Vai entender o que eu estava pensando na hora que eu programei esse negócio. Peguei o valor e mandei para a tela. Mandei para cá. Próximo comando eu fiz assim.
BTN voltar, que são os 3 botõezinhos, eu liguei eles, deixei eles visíveis na tela. Por quê? Porque se eu não tivesse conseguido, por exemplo, vir para a última linha, significa que eu tenho nenhuma linha, tá? E automaticamente não tem como eu selecionar, não tem como eu ir para frente ou para trás, voltar ou avançar, visto que eu não tenho nenhum dado, né? Então, fica ligado. Agora, se eu tentei fazer o last, então eu não pude ir para a última linha, entra aqui no else, LBL rodada atual, esse cara aqui recebe 1, o LBL valor gerado, se você quiser pôr um 0 para ele, não tem problema, se não quiser pôr nada, não tem problema, ele já vai estar lá com 0. Então, se quiser deixar aí com 0 para ficar garantido, então ele vai aparecer um zerinho para ele, e está informando que ele está na primeira rodada, e os botões vão ficar desligados, não tem, né, como você ainda não gerou nada, não tem por que eu selecionar, voltar ou avançar, fazendo com que o projeto não funcione adequadamente. E se por algum motivo gerar algum erro nessa parte aqui do statement, ele me obriga a colocar um try catch. Foi colocado por conta do prepare statement aqui, que é um comando de SQL, no Java, e pode ser que ele gere algum erro. Então, ele já coloca uma linhazinha em vermelho aqui, caso eu não tenha um try catch. Eu paro o mouse sobre, ele tem a opção aqui, surround with try catch, ele coloca o try catch. Se você precisar pôr o try catch também manual, dá para colocar. Eu já dou uma demonstração. Nesse ponto aqui, então, se gerar algum erro dentro desse bloco try, eu mostro a mensagem, erro selecionar a próxima rodada. Então, rolou alguma coisa aqui, tá? O outro método, e no finalzinho, né, tem um return resultado, porque eu disse que o método precisa retornar um result set. Na verdade, isso aqui poderia ser, né, eu poderia apagar aqui, deixa eu mostrar de novo. Poderia apagar isso aqui e pôr aqui um void. Esse projeto acabou não precisando disso daqui, tá? Então, melhorias. Mas se montar com, não vai afetar em nada, né? Apenas você não vai usar o recurso que eu pus ali, tendo visto que ele provavelmente era de uma outra ideia. Depois eu criei um outro método chamado selecionar dados, e esse método, ele sim, foi destinado agora a esta parte, ó. Preencher esse carinha azul, que é o LBL rodada select, o LBL valor select e o LBL ganhador select, tá? E no futuro será a variável, né, do tipo select result set, vai ter o select que a gente vai usar para voltar, selecionar ou avançar. Então vamos lá. Estou nele aqui, ó, do tipo selecionar dados, e agora, pessoal, ele vai fazer um select full, select, asterisco, tudo, from sorteio. Agora ele vai pegar os 3 atributos, ele vai pegar tanto o ID, quanto o valor, quanto o ganhador, e quantas linhas eu tiver. Claro, se eu tiver. Então, beleza, eu vou passar esse comando lá para o conexão, né, esse comando SQL, usando o prepare statement. Como eu disse, essa linha aqui é meio que ela está aqui desnecessária, vai funcionar sem essa parte. Daí agora, pessoal, ao invés de eu dar um move, igual eu fiz nesse aqui, ó, move to last, dessa vez eu movi para o primeiro, move to first. Então, eu peguei agora o cursor, que é o result set, né, chamado dados, e move to first. Se eu puder mover para a primeira linha, pô, significa que eu tenho, né, nesse select aqui pelo menos uma linha, né, ou muitas linhas, mas pelo menos uma eu tenho. E aí eu envio essa uma linha lá para o LBL rodada select, LBL valor select e LBL ganhador select. Eu jogo eles aqui na tela para que eu tenha pelo menos os valores do primeiro, né, da primeira linha que o meu projeto produziu. Agora, se eu não conseguir dar um move para o primeiro, significa que está vazio. E se está vazio, eu mando esses mesmos carinhas aqui receberem os valores 0, 0 e vazio. E desabilito os 3 botões.
Até acho que isso aqui está meio redundante, né? Eu não tenho por que desabilitar eles novamente, porque esse cara aqui já sabia que estava vazio, já teria feito a parte de desabilitar. Então, se eu deixar o códigozinho aí mais enxuto, apaga essas 3 linhas, porque elas estão fazendo a mesma coisa. E de novo, tem um try catch aqui em volta, por conta do prepare statement. E se houver algum erro, manda lá numa janelinha, erro ao selecionar os dados, tá? Erro poderia ser se você escrevesse alguma sintaxe aqui, SQL, corretamente. E aí, de novo, eu não usei esse recurso. Então, você pode trocar para void, tirar uma linha aqui, se você quiser. Não é obrigatório. Pode deixar do jeito que está aí, igual está lá no passo a passo, que vai funcionar tranquilamente seu projeto, tá? Vantagem aí que eu tirei, né? Teoricamente, eu tirei umas gorduras que eu havia colocado aí por conta da correria na hora que eu montei o projeto. Beleza, comentado aí os 3 métodos, para que eles servem, eles estão trabalhando juntos, você pode ver que há uma parceria entre os métodos se auxiliam. Esse método aqui é extremamente importante, né, porque ele dá subsídio para os outros 2 funcionar. E aí, esse cara aqui, ó, é o fim, tá, do método initialize, tá? Vou chegar lá no começo para vocês verem. Tá vendo? Marcou aqui. Todo esse método initialize aqui, ó, ele está rodando toda vez que um objeto da classe sorteio de números for construído. Ele é o método construtor da classe. Então, o construtor manda rodar esse cara, tá? O método construtor está sendo invocado porque o main, que é o método principal, está sendo executado aqui num processo paralelo, né, numa trend, e ele cria um objeto, tá vendo? Ele cria um objeto da classe sorteio de números, chamado window. E aí, automaticamente, o nosso método construtor é invocado e o initialize acontece. As variáveis aqui, né, essas aqui, foram produzidas automaticamente pelo designer. À medida que eu fui colocando, né, essas variáveis que seriam alteradas em tempo de execução, né, eu fui modificando aqui essas variáveis para bolinha quadrada. Nem está tendo aqui a opção para eu mostrar. Vocês devem se recordar. Tem uma bolinha e um quadradinho. Você coloca a setinha da bolinha para o quadradinho. Aqui achei uma, né? Quando está quadradinho para bolinha, o escopo é local. Quando tem aqui bolinha para o quadradinho, o escopo da variável lá fica lá naquela parte superior da classe, dando validade de toda a classe. Beleza. Então, essas são, de novo, né, as variáveis e o método inicialize, tá? Então, depois que o método inicialize desenhou, né, montou na tela os componentes, antes de programar os botões, logo aqui no finalzinho, assim que ele rodar, né, assim que você abrir o teu projeto, ele vai construir lá aquele objeto que vai chamar o inicialize. E aí eu preciso que ele faça nessa ordem, né? Não dá para mudar essa conexão aqui para baixo, conectar banco aqui para baixo, que não vai dar certo. Primeiro eu conecto no banco. Então eu venho, chamo esse método aqui e ele já cria um caminho para o banco de dados. Chama esse cara aqui e agora esses 2 aqui não tem problema se eu inverter a ordem, né? O ideal é eu chamar esse, depois esse aqui, fica mais combinadinha a minha lógica. O primeiro conserta esse, ou ajeita, né, deixando o ponto certo, esse cara, qual que é a rodada próxima, atual, para que você possa gerar uma próxima corretamente, e aqui qual foi o último valor gerado, né? E o segundo método, deixando ele aqui de novo, esse último método aqui, ó, selecionar dados, terceiro método, ele garante esse, 3 carinhas em azul aqui, esse, né, botões aí, para que eles funcionem corretamente. Beleza? Beleza, e agora eu preciso apenas fazer, a gente já tinha dado uma falada aqui sobre o botão gerar novo número, que faz um insert do projetinho CRUD. Agora, os 2 métodos já fazem a parte do retrieve, né, que é o select, tem um select aqui, um select mais específico aqui. Agora eu preciso fazer esse botão funcionar.
Vou começar pelos mais fáceis, né? Que é o botão voltar. O botão voltar, para criar o evento é só dar 2 cliques. Ele começa dessa forma. Ele começa todo juntinho aqui, ó. Daí você vem e coloca todos os códigos aqui dentro. No caso, eu vou até programar esse pedaço aqui para mostrar como é que eu coloco o try catch e tal. Então, o que eu tenho que fazer? Toda vez que o cara clica no botão voltar, significa que eu tenho que saber se eu posso, né? O cara clica no botão voltar, mas eu não sei se é possível, então eu testo se é possível. O result set que possui o select daquela região é o dados. Então eu olho para o result set dados e tento fazer um previous, né? Quero voltar, né? Tento voltar. Se der certo, significa que eu pude voltar. Veja que já está dando um errinho e é porque exatamente ele quer um try catch. Então dessa vez eu não vou pôr o try catch através desse comando. Seria só clicar aqui, o try catch já seria montado em volta do meu if, tá? Mas eu vou pôr ele no finalzinho para mostrar a outra forma. Agora, se não der certo, né, voltar, eu tenho que também fazer alguma coisa. Então, se der certo eu voltar, roda aqui. Se não der certo, significa que eu já estou, né, na última linha e eu não quero sair dela, eu não quero vir com o cursor para cá, ó, para essa linha. Eu quero ficar nessa, tá? Na primeira linha. Então, eu vou fazer assim, dados.first. Manda ele ficar na primeira linha. Então, toda vez que ele não conseguir voltar mais, ele fica na primeira linha. Só não volta uma linha ali para cima, que isso pode dar erro se o cara voltar uma a mais e clicar no selecionar ali, vai acabar dando problema, tendo visto que não tem dados para serem selecionados. Apenas um tratamento aí de um possível erro. Agora, se deu certo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar esse dado para a tela. Então, lá chama LBL rodada rodada select set text. Então, vou definir um texto para ele e esse dados que vai aparecer ali, né? Ele está vindo do result set dados. Então, dados.get e esse componente visual aqui, né? Ele trabalha com string. Então, get string e aqui ele fala qual que é a coluna, qual que é o endereço da coluna que eu vou pegar, né? E é uma string. Então, eu quero o ID. O ID eu utilizei nesse projeto para que ele pudesse representar qual é a rodada que está o projeto. Eu vou encher as outras caixas, LBL valor select.setText. E aí, ele também vai vir do dados.getString, mesmo que seja um valor, pessoal, getString, porque ele vai para um objeto de tela, né, para um componente de tela aqui que ele é string, tá? Todo componente de tela é string. E aí ele vai pegar trabalhei com valor minúsculo aí, vai pegar o atributo valor. Então aqui eu estou fazendo assim, né? Peguei o ID, né? Estava na linha 1, por exemplo, Ctrl+X, Ctrl+V, estava aqui na linha 1. Então o cursor estava olhando para aquela linha ali. Estava olhando para essa linha. Daí, mandei o cursor vir para ID, ele pegou esse valor aqui. Agora clicou, né, o comando mandou pegar valor. Então ele vai pegar agora aqui, ó, tá continuando na mesma linha, mas o XY dele aqui acabou pegando na valor. Então pegou da valor. E por último, LBL ganhador.select setText. Vai vir do mesmo lugar, os dados, getString, por conta do componente, e esse aqui vai vir da coluna ganhador. Tá? Esses atributos foram criados lá no banco de dados, e veja que o negócio está com um belo de um erro. Esse erro é porque não tem um try catch. Então, vou mostrar para vocês como é que eu coloco o try catch aqui à mão. À mão não, né? A mão seria literalmente escrever de uma outra forma.
sem ser clicando aqui no Surround with Try Catch. Então eu selecionei, quero pôr um Try Catch, em alguma parte, por exemplo, que não é obrigatório, eu quero pôr, então seleciono a parte que eu quero colocar o Try Catch, eu venho aqui em Source, Surround with, o Alt, Shift Z, e aqui dentro eu encontro o Try Catch Block. Pronto, coloquei o Try Catch. Se quiser apagar essa linha de comentário para economizar espaço, você agora tem o botão voltar aqui todo operante. Se eu puder voltar, eu volto e boto na tela. Se eu não puder voltar, eu simplesmente paro na primeira linha. Essa ideia é muito parecida com o avançar. Então você poderia literalmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da parte do processo do voltar. A única diferença é que se no voltar você deu um dados move to previous, no avançar você vai dar um dados.next, você vai tentar avançar. Se for possível, manda os dados lá para a tela, igual a gente fez. Se não for possível, para na última linha. Então, o result set, mesmo que essa seja a última linha, ele ainda consegue pôr o cursor aqui, ó. E se ele ficar aqui, você fizer um select, vai dar problema. Então, para evitar que ele venha até esse ponto, eu vou, se você tentou dar um nest, não deu para dar nest, para na última. Tá? Isso vai garantir o bom funcionamento lá do projeto. Aí, por último, né, não menos importante, nosso botão selecionar. O objetivo do botão selecionar é abrir outra janela, tá? Que é uma outra classe, que é a classe ganhador aqui, ó, e trazer dados para cá, os dados que vierem lá dessa janela. Então, como é que funcionou esse código aqui? Primeira coisa foi criar 3 variáveis do tipo string, a ID, a valor e o ganhador. Veja que não tem problema trabalhar com string, tendo em vista que não estou fazendo nenhuma operação matemática. Se fosse fazer, aí sim eu trabalharia com números, sei lá, inteiros, floats, double, e faria as conversões aqui para que eu pudesse ter essa capacidade. Mas no meu caso é apenas uma passagem de tela, né? Vou passar um valor que está numa tela para outra. Então, sabendo eu que o dado que está aqui, sendo visualizado aqui, é o dado que o cara quer selecionar, ele clicou no selecionar, eu encho a variável ID com o valor que tiver lá na linha e na coluna ID, que estava lá selecionada, estava sendo visualizada lá pelo usuário. Pego lá do dados o valor, boto dentro do valor, pego o ganhador, passo dentro do ganhador. Aí agora eu chamo a classe ganhador, que é essa classe aqui, certo? Chamo o método main dela e passo para ela, né, dentro do string args dela, né, um array de strings contendo 3 valores, 3 strings, né? A ID, a valor e a ganhador. Então usei esse processo aqui para eu transferir dessa janela para essa janela os valores. Então passei os 3 valorzinhos que o cara estava vendo aqui na parte do meio do projeto para que essa classe pudesse colocá-los um aqui, outro aqui e outro aqui. O que eu fiz? Chamei o método main, e aí como a gente já sabe, quando eu chamo o método main, por sua vez, cria um objeto, e esse objeto, por sua vez, por ter uma classe, isso que é padrão, né, já vem da própria IDE, ela invoca aqui o método construtor, que invoca o método inicialize, tá? Essa é aquela historinha de novo. Então, na hora que eu cliquei, eu invoquei lá o método main, passando esses 3 valores para ele, e peguei a FRM sorteio de números, que é essa janela toda aqui, ó, toda essa janelona aqui chama FRM sorteio de números, e disse para ela assim, ó, você fica invisível, né? Set visibilidade falso, fica invisível, sai da tela. E aí então ele passa os 3 dados, carrega a outra janelinha e desaparece com essa janelinha aqui. Tá? Vou dar o play para vocês poderem ver isso acontecendo. Eu vou selecionar a próxima rodada. Legal. Vou ter que me
consertar aqui que acabou não dando certo, né? Então, não tira. stmt.execute não vai sair. Acredito que seja esse o erro. Em ambos os métodos, a única coisa que eu mudei foi isso. Então, eu vou ter que executar o carry, depois eu vou ter que executar ele de novo. Vamos lá, play, aí sim, funcionou. Então, o que acontece, pessoal? Veja que a janela está aberta, quando eu clico no selecionar, ele vai abrir a outra janelinha e fechou a outra, tá? E aí, se eu salvei, vou pôr aqui José da Silva teste, salvar, ele fala que foi gerado com sucesso e volta para cá, tá? Então, nunca fica as duas janelinhas abertas, eu fico alternando entre uma e a outra, através dessa ideia aqui, ó. Mando carregar uma, mando fechar a outra. Então, continuando com essa ideia aqui, vou explicar a ganhador que está mais fácil, né? Mandei a ganhador carregar, passei 3 parâmetros, né? Logo aqui na ganhador, na parte de códigos, eu criei 3 variáveis dessa vez estática. Variáveis estáticas só tem a vantagem ali, né, que facilita para eu instanciar, né, para eu encher ela com algum valor sem que eu tenha que criar um objeto da classe para poder preencher ela. Então, eu criei 3 variáveis estáticas aqui, id, valor e ganhador, poderia ser outros nomes, do tipo string, mas só para seguir a ideia. Então, quando eu chamei o método main lá, eu passei um array com 3 parâmetros, né? O primeiro parâmetro está na coluna, né, do vetor 0, o outro está na 1 e o outro está na 2. Então, na 0 lá eu passei id, então eu peguei o args na posição 0 e pus dentro de id. O valor eu passei na segunda posição, então 1, que está na 1, eu passei para dentro do valor, tá? Do args. E na posição 2 eu passei, né, o ganhador, então eu passei ele para cá. Na sequência, né, foi criado um objeto, chamou o construtor rodou o inicialize. Então, bem aqui no finalzinho do inicialize, eu fiz assim, LBL rodada, que é esse cara aqui, ó, LBL rodada, você recebe o ID, a variável que foi preenchida com os valores que eu passei da outra janela. O LBL valor, né, que é o próximo, foi preenchido com o valor que eu passei e o TV ganhador, que é aquela caixinha de texto para eu poder escrever, text view, eu passei o valor do ganhador. Então, por isso, a janela vai ser construída com os valores que vieram da outra janela. E aí, ficou só o botão salvar para eu programar. E não é uma programação lá muito complexa, né? Ele foi construído dessa forma. E aqui no interior, eu criei essa sintaxe aqui. Eu vou querer fazer um update, eu não quero inserir uma nova linha, eu quero atualizar aquela linha, né, ou alterar aquela linha. Então, o comando ficou update, sorteio, nome da tabela, set. Então, eu vou trocar aqui o ganhador, o atributo ganhador, a coluna ganhador, e ela vai receber o quê? Ela vai receber o que tiver dentro do TV ganhador, que é esse cara aqui, ó, TV ganhador, get text to string. Então, esse comando aqui foi para pegar o que estava dentro da caixinha de texto. Se o cara não mudou, vai pegar o mesmo. Se o cara apagou, vai ficar em branco. Se o cara trocou, vai vir um valor aqui dentro. E esse valor será atualizado lá dentro do banco de dados. Onde, where, o ID, né, chave primária dessa coluna, identificador unário ali, for igual ao ID, né, e o ID foi passado, né, então o ID foi passado lá da janela sorteio para essa, e aí eu vou usar ele para saber qual linha exatamente eu devo alterar. Beleza, eu peguei lá da classe sorteio números, eu preciso ter um caminho, né, essa aqui é uma outra classe, então criei um objeto da sorteio números, chamado de com new sorteio números, e fiz isso para que eu pudesse usar o conexão de lá, né, criar uma nova conexão com o banco de dados para eu poder fazer essa alteração. Então, eu criei esse objeto, que é diferente do que estava lá nas outras, do tipo sorteio de números, então ela tem todas essas habilidades aqui que a gente produziu, o método lá é público, e aí eu criei o prepare statement, passei o com, que é o objeto, ponto, sorteio. Então, eu estou acessando esse atributo aqui, esse método aqui,
que gera um objeto do tipo conexão e eu vou usá-lo. Passa lá o prepare statement com esse comando SQL todo aqui. Manda executar, manda fechar. Se tudo deu certo, né, o try está rolando bem, não entrou no catch, eu mostro uma mensagem, ganhador cadastrado / alterado com sucesso, porque poderia estar cadastrando como eu poderia estar alterando, né? Daí eu faço a ideia similar à do outro, FRM cadastro do ganhador dispose, tá? FRM cadastro do ganhador é essa janela aqui, tá? E ela tem uma ação padrão quando fecha, né? Por padrão ela vem exit close. Mas se eu deixasse ela em exit close, quando eu fechasse essa janela, né, ela fecharia a outra. Seria tipo efeito cascata. E aí esse dispose on close, eu mudando aqui para dispose on close, eu posso fechar essa janela que ela não vai fechar essa outra janela aqui. E aí eu vim e falei para a janela dispose, fechei. A ideia é economizar a memória ali, liberar espaço. E aí, sorteio de números, classe sorteio de números, main.null. Não passei nada, não passei nada lá dentro daquele string, aquele array de strings, mandei reconstruir de novo essa janela. Precisei reconstruir essa janela tendo em vista que eu precisava atualizar, porque houve uma alteração aqui, né? Então ele vai invocar de novo aqueles métodos que estão aqui, ó, né? Reconstruindo a janela com as devidas alterações que podem ter vindo a ser, né, ser feitas aqui nessa parte, terem vindo a ser feitas nessa parte aqui do projeto. Beleza, está quase acabando, né? Esse projeto ainda possui um último botão, não foi explicado, que é o zerar, reiniciar. Quando eu clicar nesse botão, ele é o maiorzinho, né? Vão acontecer duas coisas. Primeira coisa, vai acontecer esse comando, né? Em SQL, delete from sorteio. Como ele não tem cláusula where, ele vai apagar tudo, né? Vai afetar todas as linhas, então ele vai apagar todas as linhas do banco de dados. Eu passo ele aqui por conexão, mando executar, pá, deu certo, já manda aparecer uma mensagenzinha, reset realizado com sucesso. Chamo a próxima rodada para atualizar a tela, né? O LBL rodada select, que é aquele de baixo, eu mando ele aqui, mando limpar. Isso aqui, se a gente for observar, tudo isso daqui está dentro desse cara e do outro cara. Então, do meu ponto de vista, a gente podia substituir tudo isso daqui por selecionar dados. Como é que é o nome do método mesmo? Pelo método selecionar dados. Então, tudo aquilo ali, o selecionar dados faz. Então, perde tempo não, cara. Fica muito grande, manda ele fazer. E, por último, um segundo comando SQL eu quero que seja executado. Que agora é um comando que não vai alterar a parte de dados da sua tabela, e sim a parte de estrutura da sua tabela. Então, eu vou mandar um alter table, tabela sorteio. A variável autoincrement é uma variável interna lá do sistema que possui o número, tá? O número atual de incremento. Então, se está 1, o próximo vai ser 2. Se está 2, o próximo vai ser 3. E aí, como eu quero zerar, e eu uso esse cara para saber qual a posição da rodada, eu preciso reiniciar esse contador. Então, eu mando ele começar em 1. Ele vai usar esse, depois ele vai usar o 2, depois ele vai usar o 3, e aí, sucessivamente. Manda esse comando ser executado lá dentro do banco de dados. Se não der nenhum erro, try rola, não parece nada. Se der algum erro, mostra a mensagem aqui na tela, tá? Vou dar uma demonstraçãozinha aqui de como funciona o projeto, tá tudo salvo, play. Vou começar com ele zeradinho, zerei, não tem nada, fechei, recomecei. O projeto está zerado, ele vai aparecer que está na primeira rodada, não tem nada, valor máximo, rodada é a 0, o valor está com 0 e o ganhador está vazio. O que eu vou fazer? Vou diminuir o valor aqui para 10 e vou mandar ele gerar um número, ó. Gerar número, cliquei, novo número gerado com sucesso, ele gerou o numeral 3. E, ó, primeira rodada, nós temos o numeral 3, ok? Numeral 3. Primeira rodada, o número sorteado foi o 3, mas veja que a gente não tem o nome do ganhador, a gente precisa identificá-lo, tá?
Se eu tentar avançar ou se eu tentar voltar, ó, nada acontece. Mas veja que se eu selecionar, não vai dar erro. Rodada 1, valor 3, quem ganhou? Ah, foi o teste. Foi o teste. Cliquei, ganhador cadastrado com sucesso, ok. Voltou para cá, rodada 1, 3, tá no ponto que estava, mas agora ele também tem o nome, né, do nosso ganhador. Continuo não podendo navegar, tendo em vista que eu não tenho mais de um dado. Beleza. Vou gerar um novo número gerado com sucesso, e esse número foi o 85. Ah, o que aconteceu, né? Por que gerou 85 se tinha colocado 10? O problema foi que na hora que eu mandei o selecionar para a janela de lá, esse cara, quando foi reconstruída essa janela, ela voltou para o valor padrão, por isso apareceu esse 85. Então, talvez no futuro a gente possa vir a fazer algum tipo de tratamento para esse campo, salvando ele em um arquivo texto, ou até mesmo lá no banco de dados, né? Ou pensar nessa recuperação aqui, pelo menos quando for do selecionar, para voltar para essa janela, para não corromper nessa hora. Só corromper esse dado aqui, né? Só voltar para 100 se o cara fechar mesmo o projeto e abrir de novo. Tá? Beleza. Agora eu tenho dois valores, logo aqui eu posso navegar entre eles. Ó. A primeira rodada foi um 3 teste, segundo valor, a segunda rodada foi 85, também não tem ganhador. Então eu posso vir aqui e pôr um ganhador. Teste 2. Salvei, ok. Vai voltar para 100, ó, galera. Teste 2. Ah, mas eu quero mudar, cara. O ganhador não foi esse cara não, foi, sei lá, foi outro cara. Posso selecionar, deixa que traz os dados para cá, e agora eu posso trocar aqui para teste 3, ok? Volta para cá e está tudo tranquilo. O que eu posso fazer ainda, né? Ah, beleza, acabou esse sorteio, acabou essa situação, posso recomeçar, caso eu deseje. Eu dou um reset e o projeto volta ao estado zero. Beleza? Essa é a ideia do projeto. Valeu, pessoal, boa noite.